é uma busca incansável, né? É uma busca incansável. Então, o que eu posso fazer para melhorar? O que a gente pode fazer? Esse serviço está legal, mas poderia ser melhor. O que eu vou inventar? O que eu vou fazer? Então, prestação de serviço, você tem que sempre surpreender seu cliente. Você tem que sempre estar inventando coisas novas, né? E é aquilo que eu sempre falo, você não ganha para alugar ou vender imóvel. Você ganha para administrar patrimônio das pessoas. Tem gente que vive dos aluguéis. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Portas Entrevista. Eu sou Natália Costeira, sou editora da newsletter Portas. E eu sou Sérgio Esteves, CMO da Loft. Todo episódio, um empreendedor ou empreendedora conversa com a gente sobre episódios marcantes da sua trajetória e como conseguiu se destacar no mercado imobiliário. Esse podcast está disponível em vídeo no YouTube e também em áudio, no seu tocador preferido. Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para não perder nenhum episódio. Lembrando que o Portas também possui uma newsletter enviada de segunda a sexta-feira. Ela é gratuita e chega no seu e-mail sempre às 3 da tarde, com um resumo das notícias mais importantes do dia sobre o mercado imobiliário. É só se inscrever no www.loft.com.br/portasabertas. Lembrando que todas essas informações estão disponíveis aqui na descrição desse episódio. Hoje a gente recebe Cássio Roque, CEO da Roque Imóveis, uma das principais imobiliárias do estado de São Paulo, com mais de 40 anos de tradição no mercado. É isso mesmo. O Cássio está aqui para contar para a gente como que ele transformou desafios em oportunidades. Ele criou a área de locação do zero e depois criou a Roque Serviços. É isso mesmo. Além disso, ele vai falar sobre como enfrentou a hiperinflação dos anos 80, a importância de ter um time rock and roll, time tem que ser top, Tem. e como é que ele conseguiu fazer uma cidade toda gritar o nome da empresa dele num estádio de basquete. O Cássio também vai contar pra gente sobre a sua paixão pelo basquete, que levou o time Winner a títulos estaduais e nacionais. E como essa energia de múltiplos projetos se refletem na sua vida profissional, mas também na comunidade de Limeira. Bora conhecer essa história e entender como o limeirense raiz consegue conciliar negócios, esportes e um legado social na sua própria cidade. Vamos lá, Cássio? Vamos. Ô, Cássio, você é natural de Limeira mesmo? Sou. Meus avós são de Limeira, meus pais de Limeira, eu sou de Limeira, meus filhos nasceram em Limeira e há 3 meses nasceu meu neto. Que legal, parabéns. Em Limeira. Parabéns. Muito bom, parabéns, cara. Primeiro neto. Eu nunca fui. Nunca Eu foi vou Limeira? confessar pra vocês, É é pertinho, falha cara. minha, né? 1h30. Conta pra mim como que é Limeira. É uma cidade grande? Tem muito prédio? Casa? Como que é Limeira? Você falava cidade grande, conversando com 2 paulistanos, né? Não, eu sou de Santos, no litoral de São Paulo. Metade de Santos. Eu adoro Santos, minha segunda cidade, viu? Tem um apartamento lá, meu pai comprou em 1985. E com o falecimento dele e da minha mãe, eu fiz um acerto com o meu irmão, ficou pra mim. Legal. E eu adoro Santos, eu vou todo ano pra lá. Tô suspeita. Mais de uma vez. Limeira, 300 mil habitantes. Limeira é uma cidade industrial. No passado, ela foi considerada a capital da citricultura. Sempre teve muitos citricultores. Aí a terra ficou muito cara pela localização. Então, hoje ainda tem em Limeira muitos citricultores, mas não que os pomares estejam em Limeira. Então, tem muita Ficaram gente... sedes das empresas. Isso, sim, Hoje ela sempre foi industrial, sempre teve indústria de máquinas agrícolas. Com a abertura da economia nos anos 90, muitas delas foram vendidas, outras fecharam. E hoje ela tem uma presença muito forte na indústria de semijoias. Semijoias. Tem mais de 80 mil pessoas vinculadas na indústria de semijoias. Hoje ela é a capital brasileira das semijoias. Então é um segmento que gera muito emprego. Deve ser, né? Imagina, Muito tem emprego. muita coisa manual ainda. Que soldar brinco, anel e banho e vende para o Brasil inteiro, exporta. É uma cidade ainda é bem interiorana, né? 300 mil habitantes, as questões de falta de segurança já chegaram lá também, né? Uma cidade que tem muitos condomínios horizontais por conta da segurança. Eu acho que a cidade tem muitos condomínios horizontais mesmo, comparando com cidades do mesmo porte. Muitas chácaras. Ainda tem essa... Tem. A maioria delas regulares, né? Porque você não faz o loteamento, né? No passado as pessoas pegavam uma área grande e dividiam em chácaras e acabou, né? Então não tinha parcelamento do solo segundo a legislação, né? Então, mas é uma cidade muito bem localizada, né?
Ela está ali no entroncamento da Bandeirantes, da Anhanguera, da Washington Luiz, fica próximo de Viracopos, 1h30 de São Paulo. E ela está muito bem cercada de grandes cidades também, né? Piracicaba, Rio Claro, Campinas, está a 45 quilômetros de Limeira. Eu gosto muito da minha cidade. Gosto muito mesmo. Eu vou chutar que então você cresceu em casa, em Limeira. Literalmente. Não é uma cidade verticalizada, então não foi Casa, um apartamento. Quando eu casei, meus pais mudaram para apartamento depois que eu casei. Aí eu casei, fui para casa e hoje moro em casa. Você consegue lembrar de como é que era essa casa, de quando você era pequeno? Não? Oh, Como é que é, né? era uma rua, no centro da cidade, ela tem um quarteirão e sem saída. Sem saída. No centro, então era praticamente um condomínio, né? Praticamente Só uma tinha vilinha, botava só uma vilinha, porta na... Eles chamavam de beco, porque era um beco sem saída, no centro da cidade, né? Aí, quando depois meu pai construiu uma casa próximo dali, maior, quando eu casei, eu falei para ele que nós vamos comprar uma casa no beco. E nós compramos uma casa, reformamos e moramos no beco. Aí de lá eu saí para condomínio e tal, mas foi onde eu nasci e quando eu casei, meu primeiro filho nasceu lá. Na rua Virgílio da Lóia, no centro da cidade. Bacana. É nostálgico. Muito legal. Meus amigos de infância, até hoje, eu tenho os amigos de infância. Cidade interior é bom porque todo mundo conhece todo mundo, né? É isso. As famílias se conhecem, né? É muito legal, né? Você vê que eu cheguei aqui e fui conversar com o menino que é da Roça, que é de Limeira, já falei, filho, conheço seu pai, sua mãe. Filho de quem? Filho de quem? Filho de quem? É assim, filho de quem? Eu já tô naquela, neto de quem? Mas você acompanhou essa mudança, então, um pouco em Limeira? Teve uma mudança, aliás, no mercado imobiliário nesse tempo? Teve. Não foi só Limeira, né? Mas eu peguei um momento do mercado imobiliário muito interessante, que meu pai montou a Rock em 1984. E ele montou basicamente para vender lançamentos de prédios, né? E nos anos 80, os prédios eram construídos pelo sistema preço de custo. Não tinha financiamento bancário. Como é que era o preço de custo? A construtora, a incorporadora fazia um projeto, olha, um apartamento, um prédio de 15 andares, 2 apartamentos por andar, 30 apartamentos. Você achava 30 clientes para comprar os apartamentos, a construtora fazia uma estimativa de custo. Olha, esse apartamento vai custar R$1 milhão, se dividia por 36 meses, mais a taxa da incorporação e da construção, o lucro da construtora, e era construído sempre preço de custo. Então, em tese, é um sistema muito legal. O que dava errado? Uma época de inflação galopante. Claro, né? Então você fazia uma estimativa de custo e falava assim, esse prédio vai custar R$1 milhão e a prestação serão R$15 mil por mês. Quando passava um mês, já o saco de cimento subiu 30%. Então você tinha, o que você tinha dentro desse sistema de preço de custo? Uma distorção. Porque você tinha assim, um cara com poder aquisitivo muito bom, que comprou apartamento, e um assalariado. O assalariado salário do cara não acompanhava do mesmo. O que baseava o ritmo da construção? O assalariado. Então os prédios demoravam 10, 12, 15 anos para ficarem prontos. Mas foi um boom, não só em Limeira, como no Brasil. Aí com a estabilidade da moeda em 94, né, com o Plano Real, em tese os preços de custo poderiam voltar a trabalhar. Até hoje existem alguns, né? Mas aí entrou o financiamento bancário. Então facilitou demais, né? Porque, na verdade, quem financia a obra é o banco, ele termina isso em 36 meses, 3 anos, né? Às vezes nem isso. Nem isso. E depois o comprador assume a dívida com o banco ou quita nas chaves, né? Mas foi um sistema que vigorou por muito tempo e era muito legal de vender, mas era difícil depois de administrar. Você imagina fazer o financiamento numa época também de inflação, né? Imagina, qual o controle desse negócio, o risco. Sim, quando eu com meu irmão compramos uma empresa, né? Uma concessionária Honda de motos, nessa mesma época, né? Foi um ano antes do Plano Real. Então, você vendia uma cota de consórcio para um comprador de moto, né? Uma pessoa assalariada, pessoa de renda até baixa, né? Falou, olha, a prestação serão R$700. No primeiro mês já não era mais R$700. Já era... E não tinha nem como as famílias se organizarem. Né? Não tinha como se organizar. Naquela época a gente fazia compra mensal, né? E não é porque gostava de carrinho cheio. É porque os produtos subiam diariamente. Você vendia um imóvel, Sérgio e Natália, para vocês isso é impensável isso, né? Você fechava a negociação do imóvel. Eu vou dar o exemplo do 1 milhão. Fechou 1 milhão hoje, quinta-feira, escritura segunda. Não, então não 1 milhão. Porque a aplicação rendia por dia. Ou por noite, chama-se overnight. Overnight, eu lembro Então você disso. punha o dinheiro hoje, amanhã estava rendendo.
Às vezes mais de 1% ao dia. Você fazia um contrato de locação com reajustes semestrais. Quando eu comecei a trabalhar nos anos 80, você podia fazer o reajuste anual, como é hoje. Aí permitiu fazer semestral. Depois permitiu fazer trimestral. E antes do plano real, a gente fazia reajustes mensais. Mensais. Até em dólar. Porque não tinha condição. Você alugava um imóvel hoje, depois de 2 meses o aluguel já não valia mais nada. Então ninguém tinha incentivo em investir em imóvel para alugar. Com a estabilidade da moeda, gente, o Brasil virou de ponta cabeça. Virou de ponta cabeça. Então melhorou demais em 94. Né? A ponto de, no exemplo que eu dei da concessionária, a Honda, a Titan, que é o carro-chefe, ela ficou 3 anos e meio sem subir R$1. Impensável antes. Impensável. Nós trabalhávamos com inflação de 10%, 15% ao mês, era padrão. Hoje a gente fala 5% ao ano. Né? Chegou até 80% ao mês, né? 80% Nessa época, mês, 80% ao mês. no mês. Aí vinha um brilhante e falava assim, vamos congelar tudo. Claro. Acabou a inflação, congelou. Quem trabalhou já no mercado imobiliário nessa época, hoje vê as condições, já não assusta, né? Salta, a gente, né? às vezes, eu brinco com o pessoal da Rock, né? Não é questão de sensibilidade ou de ser saudosista, não, mas quando nós vemos isso, nunca antes nós vivemos situação assim, vocês não sabem o que vocês estão falando. Né? O Brasil, o mundo não será o mesmo depois da pandemia. O que mudou? Né? Mudou a cultura de home office, de reuniões virtuais. Né? Durante a pandemia, o que nós vimos, na verdade? O melhor e o pior do ser humano, né? Durante a pandemia, tem gente que falsificava coisa, não é isso? Comprava respirador, falsifica vacina. Então, para quem viveu a época de inflação, de congelamento, de tablita, de bloqueio de dinheiro, se acordar um dia, você fala assim, então eu preciso fazer a folha de pagamento também. Não, o seu dinheiro está bloqueado. Você tem direito a 50 mil, mas a folha é 400. Esse é o problema que você tem que resolver hoje. Então, quando fala dos problemas de hoje, a gente toca. Bom demais. Bom demais. Imobiliária para os fortes. Você se formou em Direito? Tá Direito, eu Por entrei. Que Direito? Por quê? Porque eu fiz um exame, como é que fala? Vocacional? Exame vocacional, e o que eu consegui entender ali que tem que ser humanas. Então eu estava entre direito e jornalismo, quando na verdade eu queria mesmo, acho que era educação física, eu sempre fui apaixonado por esporte, né? Mas eu optei por direito. Fiz a faculdade como uma continuidade do ensino médio, não tinha nenhuma vocação assim para ser advogado, para ser jurista, né, para ser juiz, promotor, enfim. Mas como meu pai, eu entrei na faculdade nos anos 80, no ano de 1980. Meu pai em 84 montou imobiliária só com vendas, e eu coincidentemente fui fazer estágio antes de me formar num escritório de advocacia que prestava consultoria jurídica para as imobiliárias, 2 imobiliárias, as maiores de Limeira, que mexiam com locação. Então eu passei a ter contato com locação, contrato de locação, vistoria, mesmo quando tinha audiência de despejo, etc. Aí quando eu me formei, meu pai falou, Cássio, por que você não começa a trabalhar com locação? Eu trabalho com vendas, trabalho com locação. Ele falou assim, mas eu sei que toca. E foi aí que veio o negócio de locação para a imobiliária. Exato. E eu comecei a tocar, Sérgio, e eu gostei. Não sei se eu preciso do psicólogo por conta disso. Eu gostei, sabe? E meu pai ficou em venda, em locação. Aí meu pai morreu em 99, né? Isso foi em 87 que eu comecei a trabalhar com locação. Em 99 eu assumi a parte de vendas também. Mas conta pra gente. Pensa no nosso ouvinte aqui, ou quem tá assistindo, que tá pensando em criar uma área de locação na sua imobiliária. Como é que você foi atrás de fazer a captação dos imóveis? Natália, Como é que se foi trabalhar isso? com locação, eu comecei a trabalhar com 0 imóveis. 0 imóveis. Então, eu lembro até hoje, o primeiro contrato de locação que eu fiz foi do imóvel onde exatamente é a Rock hoje. Alugando para uma outra pessoa. Era de um determinado proprietário, eu aluguei para um médico, né? No centro da cidade, uma casa onde é a Rock hoje, a Rua Santa Cruz 999. Foi dia 23 de novembro de 1987. Eu já até paguei resgate para quem achar esse contrato. Na imobiliária ninguém acha essa porra desse contrato. Né? E eu aluguei 1 imóvel, 2 imóveis, 3 imóveis, e a coisa vai crescendo. E eu consigo me lembrar até da sensação de você ver a coisa sair do zero e crescer, sabe? Então quem trabalha com vendas e quer trabalhar com locação, saiba que você tem que ser um corredor de
de longa distância. É maratonista, a locação é maratonista. O ganho vem muito na frente. Você depende de ter uma carteira estruturada para você começar a ver retorno. É trabalhoso? Muito. Exige gente, muita gente. Tecnologia? Sem dúvida, mas gente persistente. E eu acho que vale a pena porque ela traz uma receita recorrente para a imobiliária, né? Meu pai, ele morreu falando para mim, Cássio, dica, locação, pagar as despesas da imobiliária, você atingiu o ponto. Porque tudo que vier de vendas é lucro. E Limeira tem uma característica que não é, são poucas cidades que têm, que as imobiliárias, pelo menos as maiores, elas garantem o aluguel ao proprietário, independente se o inquilino pagar, independente se for 1, 2, 6, 7 meses. Já é cultura lá do mercado. Pelo menos da ROC, com certeza. Algumas falam que garante, mas não garante, outras garantem por um período, mas nós garantimos o aluguel para ele receber, independente se entrou com ação, se tem despejo ou não. E também os reparos que o imóvel necessitar por danos causados pelo inquilino pelo mau uso, que é o que diz a lei do inquilinato, né? Então, é uma administração de um negócio de risco, né? É um negócio de risco, né? Você garantir aluguel. Por isso, o cuidado com o inquilino também tem que ser enorme, né? Na hora de você E nesse aspecto, né? É que as garantias pagas vieram a nos ajudar muito. Porque eu sou de uma época que a garantia era o fiador. E o fiador, gente, via de regra, é um excelente cobrador. Não necessariamente ele é um pagador de conta, né? Ele vai cobrar inquilino até o último, né? Mas ele não vai... Paga às vezes, né? Mas nem sempre. E outra, você faz uma análise de crédito do fiador e você analisa a situação financeira dele, se ele tem patrimônio, se ele tem imóvel, só isso. Hoje ele tem, amanhã ele pode não ter. Você não vinculou nenhum imóvel dele, você não alienou nenhum imóvel dele para dar em garantia. Então hoje ele tem 2, 3 imóveis. Daqui um mês, um ano, ele não tem mais. E como é que é o teu percentual hoje de garantias? Você trabalha hoje eu estou com quase 70%. Das locações novas, 70% são garantias pagas. E da carteira como um todo, 65% são garantias pagas. Mas até 5 anos atrás era 100%. No 5 anos só para trás? Eu comecei a trabalhar com garantias pagas há 5 anos, 6 anos. Não mais que isso. É legal. É uma mudança de cultura, você acha, para o proprietário ou para a imobiliária mesmo? O proprietário, para o imobiliário e para os inquilinos. Mas o quanto para o proprietário, por exemplo? Quem define no caso da ROC não afeta, Sérgio. Porque a maioria dos proprietários da ROC, se você fizer uma pergunta, o seu imóvel é garantia paga, ele não sabe. Porque ele tem a garantia da ROC. Ele tem um contrato de administração, tem um contrato de administração da ROC que garante para ele. Então, para ele, se é fiador, se é garantia paga. É você mesmo que determina. A ponto de, isso é uma coisa que agora o nosso marketing está atuando no sentido de fazer essa comunicação que nós nunca fizemos. O proprietário receber 1, 2, 3, 5, 6 aluguéis da ROC sem o inquilino estar pagando e ele não sabia disso. A ponto de o inquilino desocupar o imóvel e ele fala, nossa, ele era tão bom, ele desocupou. É bom. Para o proprietário é uma tranquilidade, né? Então hoje a gente está fazendo alguma comunicação mais sutil, assim, você está recebendo esse aluguel graças à garantia da ROC. Tipo assim, é bom, é isso. Quem está pagando é a ROC, não é o traz inquilino, valor né? Pra mesa exatamente. Também, né? Quanto tempo demorou para a locação pagar as contas da imobiliária? Essa discussão interna que a gente tem mensalmente, né? A locação paga todas as contas da locação e mais as contas dos demais departamentos. Mas as áreas que não são dos departamentos? Nós temos refeitório na ROC. Temos refeitório que ela fornece refeição para 170 funcionários. Nós temos plano de saúde para todo mundo. Então, nós temos estacionamento, tem segurança, tem uma série de despesas que não são alocadas em departamentos, né? Então, a locação ela paga todos os departamentos, mas não chega a pagar inclusive essas despesas, né? Mas ajuda bastante. Pô, pelo amor de Deus. Ajuda bastante. Fundamental. Uma última dúvida. Para quem está começando em locação, você acha que já ter uma operação de vendas ajuda? Vocês fizeram esse cruzamento de quem já era proprietário e falou, eu administro JC, eu faço locação? É um bom passo. Ajuda porque às vezes você vende o imóvel para um cliente que ele está comprando aquele imóvel para locar. E às vezes o cliente da locação você vende imóvel para ele também, né? Então, acho que é uma troca ali, né? A gente procurou criar na ROC um ecossistema, né? A gente trabalha com locação, trabalha com venda, trabalha com serviço, trabalha com seguro. Então, a gente tem essa imobiliária 360 que a gente fala, porque eu entendo que é o melhor, né? É o melhor. É mais difícil? Lógico que é. Lógico que é. Mas eu tenho a felicidade de ter excelentes pessoas nos pontos chaves.
Você falou desses 360, né? Você falou começou com venda, depois foi para aluguel e agora serviços também, né? Serviço. Explica o que é essa área de serviços da Rock. A área de serviço da Rock, como toda imobiliária, ela tem um setor que é bem difícil de administrar, que é o setor de manutenção, ou seja, os imóveis que estão locados e cujos inquilinos às vezes reclamam de alguns problemas, e esses mesmos imóveis quando estão desocupados. Toda desocupação gera uma vistoria, que você vai comparar com o laudo de vistoria inicial, você compara as milhares de fotos que são tiradas e chega à conclusão que aquele imóvel necessita de determinados reparos. Aí você tem que negociar isso com o inquilino na desocupação, e durante a locação, às vezes você chega à conclusão que o imóvel precisa fazer alguns reparos que são de responsabilidade do proprietário, às vezes do próprio inquilino. Então, a gente sempre tratou isso com um centro de custo. Aí nós mudamos a mentalidade de 4 anos para cá, falamos, não, agora vai ser uma unidade de negócio. Então, nós criamos a Rock Serviço. E a Rock Serviço vende para a Rock Imóveis os serviços que esses imóveis precisam fazer, né? A necessidade que esses imóveis têm de serem feitos esses serviços. Então, na desocupação, quando o inquilino entrega as chaves do imóvel, a gente, em 48 horas, apresenta o resultado do laudo de vistoria de desocupação, comparando com o laudo inicial, e já fala para ele, se houver necessidade de reparos, um orçamento dos reparos que precisam ser feitos e os dias de aluguel que ele vai ter que pagar por conta daqueles reparos. E para ele é uma facilidade isso, né? A gente oferece serviço aos preços de mercado, não adianta você querer cobrar mais do que o mercado paga, porque você não vai conseguir vender. E numa desocupação, Natália e Sérgio, às vezes pequenos reparos você necessita 2, 3, 4 profissionais, um encanador, um eletricista, um pintor, às vezes um calheiro, e não é todo mundo que tem facilidade de encontrar esses profissionais. Então a gente está vendendo, na verdade, uma facilidade. Exato. A ponto do total de ocupações mês que a Rock tem, 80% nós conseguimos vender esse serviço. E durante a manutenção também. Então nós temos uma equipe dentro da Rock Serviço, são 10 pessoas que trabalham lá. O Caio, meu filho, é o gestor desse departamento. E abaixo dessas 10 pessoas, entre orçamentistas, vendedores, profissionais de qualidade, tem uma gama de prestadores de serviços terceirizados, todos PJ, de aproximadamente 50 a 60 pessoas, que basicamente trabalham apenas e tão somente dos serviços oferecidos pela Rock. Então eles quase que são exclusivos, não chegam a ser exclusivos, mas quase são. Então a gente está vendendo uma facilidade. Vocês deixaram de ter problema em reclamação, desocupação? Não. Vocês deixaram de ter reclamação na manutenção? Não. Mas a partir do momento que você faz daquela reclamação uma unidade de negócio e passa a te dar um retorno financeiro, alivia um pouco, né? Está mais sob seu controle também, né? Sim. E as pessoas que trabalham nesse setor têm remuneração variável também. Então, elas têm interesse em vender um serviço. Os prestadores têm interesse em fazer o serviço, entregar com qualidade no prazo, que eles recebem semanalmente. Se o serviço for recusado, ele tem que voltar. Gosto muito legal, né, cara? Você parar para pensar a história de vocês, né? Começa de um jeito, depois aparece uma outra oportunidade, quer trabalhar com locação, agora com essa parte de serviços, você está se reinventando o tempo todo. A imobiliária, que eu sempre falo assim, ela é uma oportunidade de muitas pequenas receitas. Muitas pequenas receitas. Então você tem que tentar atuar no máximo possível. Você vai maximizando sua receita e minimizando seus custos, né? Então, você hoje tem a possibilidade de fazer uma assinatura digital. Quanto facilitou para o cliente isso? E imobiliário é isso, gente. Você tem que trabalhar no máximo de serviço que você pode oferecer. E você tem acompanhado toda essa questão da reforma fiscal? Está conseguindo, né? Reforma tributária, está conseguindo se atualizar com isso ou também está... Não, eu estou me atualizando. Eu tenho falado com o meu pessoal lá, vamos deixar para sofrer mais para frente. Mas não vai dar. Mas não vai dar porque muitos clientes nos procuram querendo saber disso, né? Claro. E vai afetar todo mundo, né? Vai afetar todo mundo. Então, ela tem uma complexidade que a gente vai ter que fazer. Eu já me comprometi a fazer até uma cartilha para alguns clientes, podendo explicar, porque, não sei se posso falar felizmente, mas a maioria dos clientes não serão afetados por essa reforma tributária. Proprietários de imóveis que alugam. Porque você tem que ter 3 imóveis e 240 mil reais ou mais ao ano, né? Ou mais ao ano. Então a maioria não vai ser afetada. Mas você tem que criar toda uma estrutura de atendimento para esses clientes, porque ele vai afetar, os demais vão afetar e a própria imobiliária vai afetar. Eu acho que se não houver uma mobilização do setor de serviço para tentar conseguir, quando
for implantada de fato a reforma tributária, de dar uma redução na carga tributária de serviço, vai ficar muito caro, muito caro. Alguns setores, como o agro, as indústrias, eles vão se beneficiar da reforma tributária. O nosso benefício talvez venha na simplificação, na desburocratização, né? No fim da guerra fiscal, mas quem vai pagar a conta são os prestadores de serviço. De uma alíquota que nós não sabemos qual é ainda. Calcinha, então você está querendo criar uma cartilha para mandar para os proprietários. É isso. Porque as pessoas ligam muito e a gente tem que dar pelo menos orientações básicas, quando na verdade quem vai ter que fazer essa contabilidade, apuração de impostos, vai ser cada cliente. Né? Principalmente aqueles que são pessoas jurídicas, eles vão passar a ter uma contabilidade de receita, despesa, se apropriar de créditos. Né? Exato. Você tem um negócio que você falou no comecinho agora que me chamou a atenção, que é a parte de esportes, né? Então você chegou a ter um time de basquete de Limeira, como é que é isso? Mesmo. Em 2001, a Limeira tinha um time de basquete de um determinado clube lá, chama Nosso Clube, né? E por 13 anos eles tiveram esse time de basquete. Aí, esse time acabou. E eu sempre fui muito ligado ao esporte, né? Sempre fui diretor, vice-presidente da Internacional de Limeira, futebol, adoro esporte, né? E aí me convidaram um dia, você não queria patrocinar um time de basquete? Foi o Zanon, que foi ex-jogador, jogador de seleção e tal. Eu falei, vamos montar. Aí, é uma história um pouquinho longa, mas eu vou resumir. Não, é fácil. Nós montamos o time, Sérgio e Natália, e o que é legal, nós montamos o time e o patrocinador desse time principal seria a Winner, que é a concessionária de moto da minha família, eu e meu irmão. Uhum. Então o time passou a chamar Winner Limeira. Né? Não tava nome vinculado. ótimo, por sinal, né? Nome ótimo, por sinal, né? E não tinha vinculação com nenhum clube. Né? Nós criamos um clube, eu criei um clube chamado Associação Limeirense de Basquete, que precisava ter um clube para a empresa patrocinar. Né? E o patrocinador inicial foi a Winner, junto com a Rock, e nós montamos esse time em 2001. E ele existiu até 2015. E ele foi 2 vezes vice-campeão paulista, 2 vezes campeão paulista, 1 vez campeão brasileiro. E ele era, assim, o orgulho da cidade. Devia ser xodó, né? Então era um ginásio cheio. E o mais legal, e eu participava das reuniões do NBB, né? Que é o Brasil, que eu fui presidente do NBB por todas as gestões. O mais legal é que a torcida, diferentemente dos outros times do Brasil, ela não gritava Limeira. E nem Corinthians, nem Flamengo, nem Palmeiras, ela gritava Winner. Então a torcida gritava o nome da empresa da família, né? Falou, eu sou de marketing, eu sou um Desaguadá. É o Nizam e eu. Não necessariamente dessa ordem. Então foi muito legal. E ele representou a cidade por muitos anos, muitos anos. E aquilo era muito legal, porque eu vivia a vida de atleta sem ser atleta. Entendeu? Então É um assunto que você sempre se interessou. Muito legal. O esporte, de uma maneira geral, ele é muito legal, né? O esporte como formação do ser humano, formação de jovens, né? Cidadão, ele passa alguns conceitos, né? De respeitar a autoridade, né? Você respeitar a regra, respeitar seu adversário, você ter a chance da revanche dentro das regras, né? Respeitar a hierarquia. Jogar como time. Jogar como time, esporte coletivo, né? Então eles passam muitos valores legais. Foi um período muito legal, foi muito feliz. Aí em 2015, o Brasil estava complicadinho, né? Daí não dava mais, né? Eu parei de patrocinar e até hoje a cidade não tem time. Quem sabe volta lá, né? Tô esperando um outro cara lá. Um outro maluco lá fazer isso. Espera um pouquinho que a gente já volta com a segunda parte da entrevista. Se existe uma palavra importante no mercado imobiliário, é gestão. Com certeza. É impossível escalar a operação sem organizar e sem centralizar as informações. Por isso, a Loft CRM junta tudo. Carteira de imóveis, leads, equipes, portais, redes sociais. Fora as automações, né? Alertas via WhatsApp, relatórios automáticos, acompanhamento de performance. A imobiliária entende onde está perdendo o negócio e onde está ganhando. É inteligência comercial para a operação inteira, do início ao fim, com a Loft CRM. Assim, essa participação tua, né, e da imobiliária, tudo, na comunidade da cidade é importante, então, né? Porque tem isso, mas você tem outras iniciativas também, né, de apoio à comunidade. A gente sempre teve, Sérgio, assim, além dessa parte esportiva, a gente sempre teve na parte social, da filantropia, uma atuação muito, muito presente. Mas a gente não tinha nada estruturado. Nós, há 5 anos atrás, nós começamos uma parceria com a Fundação Dom Cabral. E dentro do planejamento estratégico de 2021, nós decidimos criar um projeto social.
projeto social. Aí, no grupo da Rock, dos colaboradores da Rock que participaram, os diretores, né, que participaram dessa parceria, nós resolvemos, entre eles, o que nós vamos fazer, qual área nós vamos atuar. E decidimos atuar numa área de reforma de casas, até por conta da criação da Rock Serviço. Então, o que a gente fez? Criou um núcleo de pessoas dentro da Rock. Os funcionários da Rock, eles apresentam imóveis que estão em estado muito ruim, dos próprios funcionários ou de familiares desses funcionários, e a Rock, em parceria com esses funcionários, reforma esses imóveis. Então, nós já entregamos 4 casas, assim, mas reforma totalmente, né? E a 5ª casa nós estamos reformando agora. Que bacana. E é um projeto muito legal, porque ele não envolve só a empresa, envolve o time da Rock, sabe? E todos eles buscam nos nossos fornecedores, um que doa tinta, outro que doa isso, que doa aquilo, sabe? A Érica, minha esposa, quando chega no fim da reforma, ela vai atrás da decoração. Então, quando você entrega a casa, gente, sabe, novinha, com cama, cadeira, tudo bonitinho. Que bacana. E é muito legal. E você está ajudando, né, como é ajudar o próximo? Nós andamos bem próximos, né? Então, agora nós estamos fazendo um funcionário nosso que está há 12 anos. A casa, na verdade, é da mãe dele, né? Essa casa ela estava tão prejudicada que nós derrubamos. Não dava reforma. Então agora nós já estamos levantando, já fez a fundação, está levantando e a previsão é entregar em fevereiro agora. Mas é um projeto que movimenta muito a imobiliária, sabe? Eu acho que a parte mais legal do que você está falando não é simplesmente doar os fundos, né? Envolver as pessoas. E eu tenho um lema o clima que fica bacana, eu né? criei um slogan, meu Seu marketing. modo Nizam, né? Nizam Cover. A Rock é feita de gente. Há muitos anos que eu gravei esse slogan e eu fico muito orgulhoso disso. É mais o que você está fazendo. O que você está fazendo é mais um exemplo de como é que é feita de gente. E ele se envolve, é muito legal, ver. E não é só questão financeira. Parte desse time. Você cria um ambiente. Exato. Quando você fala assim, um ambiente de família que é bem verdadeiro. Não é que as pessoas têm orgulho, né? Tem orgulho. De participar e colaborar. E tem um negócio que a gente olhando suas mídias sociais, né? Da Rock, etc e tal, fiquei meio surpreso, falando de gente, né? Que a gente está falando agora. Fiquei meio surpreso com um negócio que eu achei que também é o seu lado Nizam que trouxe. Que é o negócio do rock and roll. O que é isso? A nossa agência é a Cúpula, né? Aham. Essa agência de marketing é a Cúpula. E há uns 2 anos atrás, em conversas nossas, ela falou, gente, tudo que a Rock faz, essa questão de garantir o aluguel, o que nós fazemos na Rock Serviço, o que a gente... Lá a gente não simplesmente aluga imóvel do proprietário, a gente administra o patrimônio dele, né? Garante o aluguel, garante a manutenção, faz de tudo. Nós não estamos conseguindo transmitir isso numa conversa, numa linguagem acessível, né? Objetiva. Então, precisamos criar alguma mensagem subliminar, alguma coisa mais impactante, né? E aí a Cúpula falou, isso que vocês fazem é rock and roll, aproveitando o nome, né? Rock and roll. Então foi essa o gancho, mas não foi minha ideia, né? Não foi ideia. Estava adormecido. Eu tive ideia de mudar a linguagem. Agora, como chegou no rock and roll... E você usa isso aqui para fazer incentivos com o time, para comunicar com os clientes? Comunicar com os clientes, quando a gente faz campanhas, ou as ações que o time faz, algumas coisas que a Rock faz diferente, batemos meta, tal, não sei o que, puta, Rock é rock and roll. Esse time é rock and roll, esse time é rock and roll. Eu tenho muito orgulho do meu time. Muito legal, cara. Olha só, que legal. Legal você falar isso de uma maneira, assim, altamente espontânea e verdadeira e genuína, assim, cara. Porque é o que faz sucesso. Não existe uma empresa, né? O que existe são as pessoas que estão trabalhando lá. Eu não tenho o menor constrangimento de falar que tem gente que faz muito melhor coisa que eu. Mas um grande líder faz isso, né? E traz as melhores pessoas para cada posição, né? E tem muita gente boa lá. E tenho muito orgulho que os meus 2 filhos estão indo nesse caminho, sabe? Os dois? Os 2. O Caio já está há 10 anos e o Luca está há 4 anos, é mais novo, né? Mas eles estão nesse caminho, assim, de valorizar o time, de acreditar que a Rock é feita... Ela chegou onde ela chegou e vai chegar mais longe por conta daquele time. Penso que vai ser... Sem a valorização, você comentou que são 170 pessoas, né? Hoje é um time muito grande. Grande. Porque a prestação de serviço, ela envolve muita gente, né? Por mais que você invista em ferramentas, em tecnologia, e a gente investe, eu, a despeito de ser absolutamente analógico, eu não sou cego, né?
Então eu invisto nisso mesmo, porque eu sei que existe uma tendência. Eu estava falando com o Sérgio, nós fizemos uma pesquisa nos clientes da Rock, e dos contratos de locação ativos que nós temos, mais de 60% dos inquilinos, mais de 70% tem menos de 40 anos. E os proprietários são absolutamente inversos. Eles têm mais de 55 anos. Então são clientes de idades distintas com comunicações distintas. Então se você tem que investir em tecnologia aqui e relacionamento pessoal aqui. E as duas coisas se complementam, né? Quanto mais você investe em tecnologia, mais sobe o espaço para o ser humano atuar naquilo que ele é melhor, no relacionamento, né? A gente E acredita não tem muito maquininha melhor que isso, né? Não, Ninguém inventou, né? Até porque Não o inventor dessa é um pouquinho melhor que os outros. Exato, um pouquinho só. É. Muito bom, cara. Mas você comentou que seus 2 filhos trabalham hoje na Rock. E aí eu tenho 2 perguntas. Quando você falou que um deles assumiu a Rock Serviços. Sim, Foi uma proposta sua para ele, como foi do seu pai, para você tocar a locação? mais ou menos. O Caio, ele entrou faz 10 anos e eu fiz questão que ele passasse por todos os departamentos, né? Ele entrou atendimento proprietário, depois ele foi desocupação, depois ele foi manutenção, depois ele fez avaliação, ele fez vistoria. Então ele teve que conhecer o funcionamento da máquina. Como é que as coisas funcionam e como é que as pessoas atuam. Você não vai ser líder sem saber como as coisas funcionam. Só com crachá e sobrenome, você vai ser chefe, no máximo. Não vai se respeitar, né? Líder não. Então ele passou por tudo isso. Aí, quando nós tivemos a ideia de criar a Rock Serviço, e uma das ideias da Rock Serviço é que ela tivesse uma atuação como uma empresa dentro da empresa, eu falei, Caio, agora você vai, porque mais do que fazer os reparos que têm que ser feitos, você tem que dar um tom de empresa lá. Nós temos que crescer o faturamento, nós temos que crescer a qualidade de serviço. E ele fez isso muito bem. Muito bem. A empresa cresceu 5, 6 vezes em 5 anos. E hoje ela é muito representativa dentro do faturamento da empresa. Já o Luca está no outro processo. Ele está passando pelos departamentos e agora ele começou em vendas. Foi para venda. Faz um mês. E eu estou muito feliz porque ele está gostando. Legal. Ele está gostando. Então eu fico imaginando, né? Coisa de pai, que as coisas tudo certinho, né? Daqui uns anos um faz locação, outro faz vendas, né? Um cuida mais da parte administrativa, outro da parte comercial e as coisas se encaixam. Você tem 2 filhos? Tenho 2 filhos, 2 meninos. Os 2. E Eu faço eles entenderem que aquele povo que está lá, ó, são os que de fato top. Esses aqui, ó. Sem eles, ó, não somos nada. É uma coisa em comum entre os negócios imobiliários que dão certo, né? Essa cultura forte. Várias pessoas que nós conversamos aqui sempre É tem mesmo essa toalha. É o DNA forte que faz o negócio continuar por muitos anos, né? Porque a prestação de serviço é você constantemente estar trabalhando para melhorar. É uma busca incansável, né? É uma busca incansável. Então, o que eu posso fazer para melhorar? O que a gente pode fazer? Esse serviço está legal, mas poderia ser melhor. O que eles vão inventar? O que vão fazer? Então, prestação de serviço, você tem que sempre surpreender seu cliente. Você sempre está inventando coisas novas, né? E é aquele que eu sempre falo, você não ganha para alugar ou vender imóvel. Você ganha para administrar patrimônio das pessoas. Tem gente que vive dos aluguéis. Tem gente que, né? Então, você cuidar da manutenção, você está atento sempre a reajuste de aluguel. O aluguel está no valor de mercado? Vai ter reajuste agora, está 3 anos o contrato. Não, aquele apartamento hoje aluga por 5, nós estamos recebendo 3,5. Tem que atualizar, tem que ter um time para fazer isso. Então, tem muita coisa para se fazer. Essa visão de gestão de patrimônio é essencial, né? E é fundamental, Muito né? bom, claro. E é verdade, né? Claro. É verdade. Claro. Porque colocar a placa e alugar, todo mundo faz. O diferencial da imobiliária está quando surge o problema. Aí você mostra a sua diferença. Porque quando está tudo certo, todo mundo é bom, né? Nossa, super legal o que você está falando, cara. Muito legal. E como é que você imagina a Rock daqui a 10 anos, cara? Como é que vai estar lá ainda, lá batendo na mesa ou não? Eu falei para meus filhos, né? Eles tiveram, eu falo da Dom Cabral sempre porque foi muito transformador para a Rock essa parceria, sabe? E eles tiveram, vou falar coach hoje é meio pejorativo, né? Virou. Mas não é uma psicóloga, coach, top, os dois, né? Tratando da questão sucessão. Ah, que bom que você Entendeu? esse assunto. Porque a empresa familiar já é, né, meio complicadinho. E sucessão, né? E o que eu estou passando para eles, assim, sucessão não significa eu aposentar para vocês assumir. Eu acho que sucessão é a gente aprender a trabalhar junto. E naturalmente vocês vão ocupando mais espaço e eu vou
Deixa, mas esperar que eu vá para casa. E todo dia de manhã eu vou no supermercado com um saquinho, aí à tarde eu vou na padaria. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Detesto lhe dizer, mas não será vai. possível. Eu não quero atrapalhar, né? Mas também não vou para casa ser aposentado, gente. Empresário não aposenta, né? A gente só sabe o lugar, né? Então, quanto mais envolve tecnologia, quanto mais envolve esse tipo de coisa, eu preciso me afastar sem perder o contato. Claro. Né? Pode tocar, mas eu quero ver resultado, quero acompanhar. Mas o que você faz na sua rotina além dos negócios? A gente já sabe que para o supermercado você não vai. Não, mas... não vou. Farmácia, mercado, não vou. Não, mas eu tenho atuação direto de manhã até à noite, né? Atender clientes. Você ainda atende clientes? Atendo. Às vezes chato, né? Mas faz parte, gente. É uma dor do crescimento. Eu sempre falo isso. A Rockwell teve um crescimento muito rápido porque eu saí do zero. Então, o diferencial que ela tinha naquele dado momento era assim. Na Rockwell eu falo direto com o dono das outras imobiliárias, eu sou mais um. Aí, quando você começa a crescer muito, inverte a coisa, Como né? é que você vai falar de... Todo mundo falar de... Então, você treina o seu time para eles serem os caras, né? Mas tem vários e vários clientes que ainda eu tenho que... E eles gostam disso e faz parte também, né? É relacionamento, negócio é relacionamento. Negócio de imóvel é relacionamento. Exato. Meu pai foi o maior vendedor que eu vi, né? E ele falava, esse vendedor que fica sentado atrás da mesa, não venda. Né? E na época o relacionamento dele era em clube, não é isso? Hoje tem isso, não. Né? Vai nos grupos do WhatsApp da pescaria, na verdade? Da pescaria, tem que dar satisfação. Votei agora. Votou? Votei. É muito bom. Estava lá fora, ele estava numa votação urgente no grupo da pescaria. Precisa se posicionar urgente. Meu Deus, o que é? Pescaria. Vai de ônibus ou de avião? Vou de avião. Urgente. E aí, como George? Vou de avião. O avião venceu. Falando em avião, tá na hora da gente falar da missão. Vamos falar da missão. Como é que foi lá? Você teve agora semana retrasada, né? De 12 a 17. De novembro, muito legal. lá em Texas. Como é que foi? Conta aí. Foi muito legal. Você já tinha ido nessa convenção? Não? Nem sabia que existia, para ser sincero. É a Narnex, né? Narnex. Que é a maior de corretores dos Estados Unidos. Do mundo, viu, Natália? Do mundo, viu? Ser, né? Impressionante o nível de organização, né? O tamanho do local onde eram as exposições, né? Você tinha milhares de pessoas, você não tinha fila para nada. Você tinha 5, 6 palestras simultâneas e você ia naquela que você queria, não tinha aquela aglomeração, aquela desorganização, muito bem organizada, né? E o tratamento que nós tivemos da equipe que a Loft disponibilizou, né? Foi fantástico. Que legal. Desde o pessoal da Loft. E eu falo porque eu imagino o trabalho que deu e dá, mas você percebe nos detalhes o carinho com que vocês fizeram. Então, foi muito legal. E mais do que a feira em si, né? A oportunidade que foi proporcionada para essas 12 imobiliárias estarem juntos, falando de um assunto que é comum a todo mundo, trocar ideias. Muito bom. De imobiliárias relativamente do mesmo porte e de regiões distintas, né? Com demandas distintas, mas que ao mesmo tempo nós não somos concorrentes. Isso aí. Então a conversa é aberta. Né? Você não tem que esconder nada porque você não está falando com concorrente. Então essa possibilidade foi fantástica, né? Que chamou atenção na feira, propriamente dita, né? Foi no primeiro dia, a primeira e segunda palestra que eu assisti. A primeira palestra foi sobre inteligência artificial, onde um corretor de imóveis de lá, ele mostrou as possibilidades de um mesmo imóvel, ele fez alguns vídeos com aquele imóvel. O que a inteligência artificial fez, ou seja, o máximo da modernidade, né? E na palestra seguinte, uma corretora falando sobre relacionamento, a importância do relacionamento pessoal numa imobiliária ou num corretor, né? Então são coisas aparentemente antagônicas, mas na verdade... Mas sabe o que é mais legal disso, Cássio? É a universalidade do assunto de venda e aluguel de imóveis, né? Porque a parte de relacionamento, não importa se você está no mercado, até de certa maneira organizado como o mercado americano, né? Onde... Existem algumas regras, né? Não, e outra, 90% das transações lá são feitas através de imobiliárias. Quando você vê no Brasil, é cerca de 50%, né? Tem uma grande parte ainda que é feita direto com o proprietário, né? E você vê que é a mesma coisa, né? É o relacionamento que é o que faz a diferença nesse mercado. E eu sempre falo para o time de vendas, assim, né? Você fala assim, eu quero ser um corretor de alto padrão, né? Isso é o sonho dos corretores, né? Gente, a gente vende imóveis
Se você for numa concessionária de carro, hoje comprar um carro de 250 mil, 300 mil reais é alto padrão, né? Aí você vende um imóvel, uma pessoa de 250 mil, 300 mil não é alto padrão, é Minha Casa Minha Vida. Então não é o imóvel que é alto padrão, o seu atendimento tem que ser alto padrão. Porque esse cara do imóvel, provavelmente ele vai comprar um imóvel na vida dele. É isso aí. Aquele do carro vai comprar 10, 15 vezes. Então O você cara que compra o carro de vende um produto 150. que é de altíssimo padrão, que é imóvel. É. É segurança, é garantia, A né? importância para a vida da pessoa, Importância, né? Imagina. transforma a vida das Imagina. pessoas, né? Então acho que a gente trabalha com um produto legal. E lá foi fantástico ver essas coisas, né? E tudo que foi proporcionado, né? Desde o jantar de despedida, o jantar, o primeiro jantar na chegada, o próprio hotel. Nós fomos ver um jogo de basquete. Bacana. Fazia 15 anos que eu não vi um jogo de basquete, desde que o time acabou. E eu assisti esse jogo de basquete, né? Fantástico. Foi muito legal mesmo. O pessoal da Loft deu um tratamento. Mas sabe da que- agência que vocês contrataram. Esse negócio do carinho que você falou, assim, e aí eu vou voltar um pouquinho para do que você disse lá atrás da importância do teu time, né? Pode ter certeza, assim, que não fui eu, não foi ninguém, não foi o Márcio, ninguém que virou pro time e falou, olha, tem que fazer um negócio com carinho, né? Isso já é Cultura natural. do time. É natural do time, cara. Vamos fazer um negócio, mesmo na convenção, quando a gente faz, né? E agora com essa viagem, eu falei, gente, você tá convidando alguém para pra tua casa. Então, assim, cara, você vai ter que tratar a pessoa, não importa se é uma viagem, você tem que tratar as pessoas, né? Cara, e todo mundo tem isso muito arraigado, sabe? Esse cuidado que tem que ter. Se a gente proporciona alguma coisa, tem que proporcionar a coisa com carinho, que é o que precisa Legal, mesmo, né? legal. No final das contas, é natural do nosso... É porque Como você falou que é relacionamento. relacionamento, o mercado, é isso. O É isso, relacionamento do mesmo faz mercado parte. é tudo, todo isso. ponta a ponta, né? Todo mundo que passa aqui pelas É. portas precisa responder 2 perguntas. A primeira, o que você mudaria na sua trajetória Profissional? profissional? Você falar que não muda nada é muita pretensão, né? Muita pretensão. É válida essa resposta, tá? É. É válida. Não, tem muitas correções que eu faria, né? Eu fico pensando o que eu mudaria. Parece assim, eu comecei a trabalhar com locação, meu pai tem imobiliário. Daí eu tive a oportunidade, junto com meu irmão, comprar uma concessionária. Eu falei, não, eu faria diferente? Não, eu queria fazer as mesmas coisas. Agora, tem muitas correções de rumo que eu faria durante a administração das empresas, né? Até em função da volatilidade que é o Brasil, das instabilidades, né? Em época que a gente estava muito alavancado e vinha aqueles planos malucos. Mas eu não sei, acho que eu faria com mais energia ainda. Boa. Eu gosto do que eu faço. Dá pra ver. Dá pra perceber claramente. Cara, Dá pra energia ver. passa. E a outra aí é uma dica pra quem tá ouvindo a gente, assistindo. Qual é a dica que você dá pra quem atua ou quer começar a atuar no mercado imobiliário? Se for no mercado de locação, o mercado de imóvel, tenha um objetivo em mente e persiga. Não é o primeiro tropeço que vai desistir. O mundo está cheio de gente que fala, não deu certo. Lógico que não deu certo. Quanto você tentou? Quanto você insistiu? Quanto você acreditava naquilo? O sucesso do empresário não está em nunca errar. O sucesso do empresário está em cair e ter força para levantar. Porque nunca errar... E no mercado imobiliário, que eu sempre falo, eu nunca tive o brilhantismo de um Bill Gates, né? Nunca inventei um celular. O nosso negócio é serviço, então é dedicação, é ir em cima, é ver e perseverar. Resiliência. Resiliência. Muito bom. Perfeito. Roque, muito obrigada. Super obrigado, Roque. Por ter aceito. Roque não, Cássio. Muito obrigado. Agora eu falo Roque. Primeiro é Cassinho. Cassinho? 1,93 m Cassinho. Muito obrigado, Cássio. Assim, foi muito legal falar com você. Essa energia, acho que eu vou até dizer, até a emoção que você passa falando é muito contagiante, é muito positiva, cara. Parabéns mesmo. Viu? Muito legal. E muito obrigado Eu por que agradeço. ter vindo aqui com a gente. Legal. Um abraço a todos. Se você gostou desse episódio, deixa seu comentário e compartilhe. Deixe o seu like se você estiver assistindo a gente no YouTube ou 5 estrelas se você estiver ouvindo a gente nos tocadores de podcast. Lembrando que o Portas também possui uma newsletter enviada de segunda a sexta-feira. Ela é gratuita e chega no seu e-mail sempre às 3 da tarde com um resumo das notícias mais importantes do dia sobre o mercado imobiliário. E se você ainda não recebe nossa newsletter, é só se inscrever no link na descrição. Este episódio teve pré-entrevista de Clara Helstab. O roteiro é de Marina Galesso. A produção, edição e direção são de Marina Galesso. A captura de som, vídeo e a edição são da Maremoto. A apresentação foi feita por mim, Natália Costeira, e pelo Sérgio Esteves. Até a próxima!
Todo mundo que passa aqui pelas portas precisa responder 2 perguntas. A primeira... Que time você torce? Que time você torce? Palmeiras. Eu também sou Palmeiras. Pô. Vocês estão bem porque... Olha o cara dos corintianos ali, ó. Eu vou cortar essa parte. Corintiana por trás das câmeras. Aliás, não sempre nós estamos rindo, né? Perdeu, né? Gente, ninguém tá pior do que eu, que sou cientista. Não, você tá numa situação... Não, vamos Pré-UTI. mudar de tema que realmente vai ser melhor. O que você mudaria na sua trajetória?